Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente interrompeu o último programa, estava muito interessante, mas estávamos passando do tempo, porque nós estávamos discutindo exatamente as características dos Estados Unidos lá na primeira metade do século XIX, que levou Tocqueville a ficar 2 anos lá estudando. E aí eu vou continuar no momento que nós paramos, José Geraldo, que foi por que a América? Né? Por que a América tinha esses fatores singulares que na Europa não tinha? Ou seja, por que a América aparecia como uma solução para os problemas europeus? Né? Isso. E voltando um pouquinho, relembra um pouquinho o que foi do último episódio, só para que a gente pegue o fio da meada. Entre as coisas que o Tocqueville descobriu na América, eu estava fazendo uma lista de coisas, né? Eles são trabalhadores, eles são religiosos, mas uma das descobertas do Tocqueville é uma facilidade, veja bem, nós estamos em 1831, 32, facilidade que o americano, eu estou falando americano porque o Tocqueville se refere a eles como americano. Quando o Tocqueville fala, Tocqueville é conhecido por ter feito a descoberta da América. O que é a descoberta da América? Olha, lá tem solução para os nossos problemas. E lá em 1831, 32, uma das coisas que espantou o Tocqueville foi a facilidade que o americano tinha para lidar com a igualdade civil, coisa que o europeu não tinha. O europeu é uma sociedade aristocrática. Isso, e com cultura, história, igual Exatamente. Você explicou na última. Herança, episódio. você teve servidão, você teve escravidão. Tem lá o Duque, que é tratado diferentemente. Exatamente. Né? Aliás, a própria Assembleia Francesa tinha, né? Que ficou também na inglesa, você tinha os do povo, mas você tinha os representantes da elite também, separados. E isso é interessante no seguinte sentido, quer dizer, a gente quando compreende esses pensadores, que está falando um francês, falando dos Estados Unidos, a gente acaba compreendendo o Brasil, por exemplo, que é um país que tem profunda dificuldade de lidar com a igualdade civil. A carteirada? A carteirada, ou a aporofobia, que é um preconceito contra os pobres. Tá. Quer dizer, o Brasil gosta da pobreza, porque tem que ter instituição de caridade. Se não tiver pobreza, desaparece as instituições de caridade. Se tem pobreza, tem a dependência do pobre. Mas o Brasil não gosta do pobre. Ele gosta da pobreza, não gosta do pobre. Ele faz caridade para ajudar os pobres, mas não estabelece políticas para combater a pobreza. A porofobia, isso é um preconceito contra o pobre. E uma profunda dificuldade que a gente tem de lidar com a igualdade. É o país da carteirada, como você disse. E lá na frente a gente vai estudar o Roberto da Mata, que é um teórico que faz exatamente esse estudo. Agora, veja bem, nós estamos, como a gente já insistiu aqui, em 1830. 30, 31, 32. Veja bem, não é 1930. 1830. Qual a diferença? Em 1930, ou seja, 100 anos depois do Tocqueville, vai ter uma espécie de fuga, não em massa ainda, mas de uma fuga em grande quantidade para os Estados Unidos. Para quem ainda não assistiu, eu recomendaria assistir um clássico do cinema, uma das melhores obras do cinema hollywoodiano, Casablanca. É um filme que mostra isso, quando o cerco vai fechando na Europa, em 1930, com a chegada dos totalitaristas ao poder, Hitler, Mussolini, Salazar, Franco, você vai ter uma fuga em direção aos Estados Unidos. Tocqueville fez isso 100 anos antes, 1831, 32. Ele tinha 25 anos. Era um jovem jurista. E, nessa época, a Europa ainda vivia o seu esplendor. Aliás, ela viveria esse esplendor ao longo de todo o século XIX. A Europa estava longe de decadência ou dos problemas que ela viveria no século XX. Com as duas guerras, com o nazismo e por aí vai. Portanto, a Europa estava bem, no sentido assim,
ela ainda era portadora de futuro, quando Tocqueville vai buscar a solução fora. A América, ela gera uma situação inédita. O que é essa situação inédita na leitura do Tocqueville? É que lá era uma sociedade que já havia instituído os mecanismos de acolhimento do povo, naquilo que o Tocqueville chama de uma democracia social. Ou seja, enquanto a Europa era uma sociedade aristocrática, o Tocqueville vai descobrir nos Estados Unidos uma sociedade democrática. E isso passava basicamente por duas coisas. A ideia de oportunidade e mobilidade. Ele vai dizer, a América é a terra da oportunidade. Lembra que eles são trabalhadores? Então, é a oportunidade que você tem de ter mobilidade. O que é ter mobilidade? Sair da pobreza. Sair da pobreza e ter um progresso social. É um pouco por isso que... Um pouco não, é por isso que ele vai. É como se os Estados Unidos já vivessem uma experiência de democracia, e isso era inédito em relação à Europa. Nós não vamos falar nem em relação a outras partes do mundo, onde o problema não estava colocado. Mas na Europa, o povo estava entrando em cena e a Europa não sabia lidar com isso. E os Estados Unidos, segundo Tocqueville, já sabia lidar com essa inclusão, com essa incorporação do povo. Parece que nessa época já era mais ou menos concebido já o sistema eleitoral, que tem desde o início, que você elegia delegados, os delegados elegiam presidente, né, como é até hoje. João Mário, é uma coisa curiosa, quando a gente lê a Democracia na América, a ideia da democracia, da participação, do envolvimento das pessoas, isso vai impactando tanto Tocqueville, que chega uma hora que você pensa assim, daqui a pouco ele vai dizer que lá era como uma polis ateniense. E ele chega a uma certa altura que ele fala isso. Ou seja, eles tinham nas colônias ainda, uma experiência de democracia direta. Está vendo a diferença deles em relação à nossa experiência no Brasil? Quer dizer, se você for pensar em democracia no Brasil, isso vai aparecer... Em 1832 a gente era monarquia ainda, acho que o Pedro I ainda. Exatamente. A gente ainda estava no Império. A República vai surgir em 1889. Quando não surge nada republicana, digamos assim. Pelo menos em termos de democracia, não. Nada. Muito bom. Você poderia, então, Zé, descrever para nós assim, que poderia ter de diferença na América lá com relação ao que você já falou, né, da questão do povo trabalhador, do povo que é religioso, né, que foi uma surpresa e tal, nessa questão aí da América em si. Ou seja, digamos assim, qual que é... Porque são duas coisas, né? O Tocqueville vai para lá e faz descobertas. Certo. Segunda questão, o que ele faz com essas descobertas? Ou seja, o que ele pensa sobre isso? Isso. O Tocqueville, João Mário, ele identifica algumas novidades na América em relação à Europa. Algumas delas seriam o seguinte: a religiosidade. Tá vendo? Não é só a religião, não, mas vale a religião também. A Europa era católica. Os Estados Unidos, eles são protestantes. E com uma diferença: o protestantismo surge na Europa. Calvino e Lutero são europeus. Mas o Vaticano estava ali. E logo em seguida vem a Contra-Reforma. Tá vendo? Uma coisa é você falar em reforma protestante num lugar de origem do catolicismo. Outra coisa é quando o protestantismo chega na América. Não tinha catolicismo, não tinha Papa, não tinha Vaticano, não tinha igrejas. O que significa que o protestantismo
vai gerar um tipo de religiosidade na América que é diferente da religiosidade europeia. A religião era diferente e a religiosidade era diferente. Segundo Tocqueville, a principal diferença seria o pastor pragmático. Ele não usa a expressão pastor pragmático. Mas o que é isso? O pastor pragmático é aquele pastor da pregação curta. Isso é uma característica deles. Segundo o povo, Tocqueville vai dizer o seguinte: se tem uma sociedade na qual o povo se sente bem acolhido, é nos Estados Unidos, isso em função da propensão à igualdade civil. Não estamos falando de igualdade econômica, nem de igualdade social, da igualdade civil. Somos todos iguais perante a lei. A organização do Estado, lembra da guilhotina? Napoleão. Tocqueville vai para os Estados Unidos e se depara com outra coisa completamente diferente. Por exemplo, uma república federativa. Isso não existia na Europa. Uma república federativa. Ele vai dizer que vai prevalecer nos Estados Unidos a lógica do Locke. Sabe essa história da Constituição curta? Da Constituição sintética? Ele vai dizer o seguinte, qual que é a lógica de Locke? A lógica do Locke é o seguinte, ele é um contratualista, então a tese dele, tal qual a do Hobbes, a do Rousseau, só olhar um estado de natureza, e o homem faz um contrato, um pacto, e passa a viver em sociedade. No pacto do Locke, você não vai criar leis novas, você vai apenas preservar os direitos naturais. Quais? O direito à liberdade, à propriedade e à vida. Na medida em que isso é reconhecido como direito, então isso faz parte da cultura. E o Tocqueville vai identificar isso, que há uma propensão nos Estados Unidos, na época dele, a respeitar esses direitos. Então, isso vai permitir com que o Estado seja mais leve. E a outra coisa seria o trabalho. Tocqueville vai ficar assustado, encantado, com a disposição do americano ao trabalho, ou com a crença no trabalho. Crença mesmo, no sentido religioso. O americano era convencido, e ainda é, de que o trabalho, isso é herança de Lutero. Isso é uma característica do protestantismo. Ele era convencido de que o trabalho é uma vocação. Deus te dá uma vocação. E Deus prefere que você exerça aquela vocação, ao invés de fazer a oração. Não sei se deu para entender, mas é como se para o americano, ao trabalhar, ele está se relacionando com Deus. É como se o trabalho fosse uma forma de oração, porque ele está exercitando uma vocação divina. O que significa isso? Lá o preconceito é favorável ao trabalho. Que é diferente da gente, que a gente tem aqui um preconceito contra o trabalho, aqui no Brasil. Isso é uma das heranças da escravidão. O trabalho é coisa de escravo. Lá nos Estados Unidos, na percepção do Tocqueville, há uma crença no trabalho. O trabalho é uma forma de oração. Então, não tem essa história de que quando eu aposentar eu vou parar de trabalhar. Não. E eles têm, João Mário, isso decorre, isso é uma diferença cultural enorme em relação a gente. Quando você assiste filme americano, quase todo filme americano, é muito comum você ver o americano consertar o telhado. É verdade. Eles têm lá uma educação técnica. As famílias, as casas, elas têm uma oficina. É diferente da casa brasileira, que se você precisar de um alicate, uma chave de fenda, pode até ser que tenha, mas ninguém sabe onde está porque não usa. Lá não, eles têm uma oficina em casa, tá vendo? A família lá faz educação para o trabalho,
faz educação técnica. Isso é uma descoberta do Tocqueville. É emblemático, Gilmar, o caso do Gugu Liberato, o brasileiro que morreu por um acidente nos Estados Unidos. É um brasileiro que morreu nos Estados Unidos. Ele morreu como? Todo mundo sabe disso. Ele foi consertar o ar-condicionado. Gugu Liberato, o ar estragou. E ele foi consertar o ar e caiu. Estava nos Estados Unidos. Se ele tivesse no Brasil, ele não faria isso, porque não faz parte da cultura das elites brasileiras o trabalho. Mas lá nos Estados Unidos é a ideia do faça você mesmo, resolva você mesmo o problema. Esse é decorrente da relação que eles têm com o trabalho e com a educação técnica. Lá, a família faz educação técnica, no sentido da educação para você resolver o problema. Zé, vou ter que te cortar de novo, né? Nós estamos, assim, a gente vai entusiasmando, o tema é tão legal, né? Essa observação, trazer o que ele descobriu lá em 1800 para a realidade nossa aqui, mas infelizmente já estamos com 16 minutos de programa e a gente não quer passar de 15 minutos para o programa ser, que as pessoas possam ouvi-lo em qualquer disponibilidade de tempo que possuam. Então, nós vamos encerrar aqui, mas eu queria mais um programa. Semana que vem a gente encerra Tocqueville. A gente volta. Aí você relembra um pouco do trabalho. Mas eu queria novamente, né, pedir a você que está nos assistindo que compartilhe esse programa, que curta o canal e que divulgue, porque isso é muito importante para nós, que esse programa chegue para o Brasil todo. Muito obrigado, até o próximo Prosas Sociológicas.